Bom dia, boa noite, boa tarde. Caros irmãos, gostaria de refletir convosco por alguns minutos o tema o foco é o seu barco. O foco é o seu barco. E este tema é baseado no Evangelho de Marcos, o capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Ora, esse capítulo 4 começa no verso 1 com este texto. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E no verso 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Ora, globalmente, este capítulo 4 de Marcos segue uma linha de apresentação do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos aqui no capítulo 4, verso 1, que começou o ensino, né? Tanto como que uma exposição teórica da matéria passa, por outras paragens, chamemos assim, a parábola do semeador, para finalmente concluir, a partir do verso 35 ao verso 41. Portanto, é a parte prática, a oportunidade de desafiar aos seus discípulos a viverem na pele, no dia a dia, o ensino que lhes esteve a transmitir. Afinal, o cristianismo é isso. A escola bíblica dominical, os estudos, as pregações. O apóstolo Paulo diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. O objetivo é que não sejamos, como Tiago diz, somente ouvintes, mas cumpridores ou praticantes da palavra. Ora, então, este verso 35, 41 é a oportunidade que Jesus Cristo vai proporcionar aos seus discípulos de mostrarem até que ponto aquilo que eles têm vindo a transmitir foi absorvido e, no momento oportuno, pode ser posto em prática. Ora, por isso, o foco é o barco. Então, porque normalmente nós não olhamos para esse texto com a inclusão da segunda parte do verso 36. Com ele outros barquinhos. Porque afinal este famoso texto da tempestade no mar da Galileia, ao lago de Genezaré, não estava apenas um barco, aquele em que iam os discípulos e o nosso Senhor Jesus Cristo. Havia mais barcos. Havia mais barcos. Assim como eu, você, a minha família, a sua família, né? No bairro, na cidade, na região, na província, no país, no fundo, no mundo, não somos os únicos, né?
não somos os únicos. Faz lembrar os chutes e pontapés, né? Não sou o único a olhar para o céu, né? Não somos os únicos. Há muita gente no mundo, todos quantos que estamos. Há mais famílias para além da nossa, ou da minha. Há mais igrejas para além daquela que você frequenta, eu frequento e você frequenta. Há mais paróquias por aí espalhadas pelo mundo. Mas é bom entender que o foco está no seu barco, isto é, no barco em que você está. E é exatamente o que se passa nesta secção. O foco não é nos outros barcos. O foco é nesse barco que é apresentado no verso 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. No barco. Ora, isto é muito importante, né? E o que é que vamos encontrar aqui é que, meus irmãos, minhas irmãs, o tempo de Jó, Jó não era o único habitante. Havia com certeza muito mais pessoas, muitas mais famílias, mas no livro de Jó, o grande foco não são todas aquelas pessoas, é o Jó e a sua família. É o foco, né? O foco. Também podemos dizer, no tempo de José havia muita gente lá no Egito, mas o foco na história de José é em José. Meus irmãos, portanto, precisamos de nós sermos lembrados desta verdade, que eu, como cristão, onde quer que eu esteja, no fundo, os holofotes, as luzes, o alvo dos olhares, dos falares, né? Dos dedos apontando, são virados para mim, para si. Nós, cada um de nós é o foco principal, né? Não são os outros barquinhos, né? Não são os outros barquinhos. E então, no fundo, Jesus Cristo está como que a individualizar, a personalizar, né? A concentrar em cada um daqueles seus discípulos uma responsabilidade tremenda, importantíssima, né? Porque, então, o que é que nós temos? O verso 37 diz: e levantou-se grande temporal de vento, né? E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Dá perfeitamente para se ver, mais uma vez, como o foco é naquele barco. Os outros barcos, como que, por parte do escritor, o pensamento é encaminhar-se nesse sentido, como que de repente desaparecem da cena, desaparecem daquele mundo, desaparecem daquele mar ou lago, né? O foco é aquele barco, né? Meus irmãos, portanto, o importante é que nós não nos esquecermos deste ponto que há pouco enfatizamos, que estamos em constante observação, estamos na mira, né? O apóstolo Paulo escreveu que, né, a ardente expectação da humanidade aguarda a manifestação dos filhos de Deus. No fundo, é aqui, e como é que, portanto, os que estão naquele barco vão reagir em função da
do teste que vão ser submetidos, porque eles correm o risco, né, de que vai correr perdão, aqui na parábola do semeador, né? Na parábola do semeador, o que vai acontecer? Que no verso 17, mas não tem raiz em si mesma, antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição, né? Esse barco, né, vai estar realmente no foco, né? E no verso 18, né? E outros são os que recebem a semente e entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo são... e no verso 20 diz o seguinte: os que recebem a semente em boa... verso 19, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas. Portanto, tudo isto forma como que a tal tempestade que vai se concentrar no barco, onde os discípulos estão, no barco, no seu barco, no meu barco, né? E vamos, se a palavra aguenta ou não aguenta, se resiste ou não resiste, né? Ou se vai para água abaixo, né? E voltando realmente ao texto que descreve esta embarcação, né? Diz que e levantou-se, o verso 37, né? E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas, né? Por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ora, as dificuldades que a semente que caem em diversas qualidades de solo ou terra vai ter para poder vingar, vê-se que algumas nem chegam praticamente a germinar, né? São abafadas, são estranguladas, outras ainda germinam, mas depois não têm ambiente favorável para o seu desenvolvimento, né? São as tais tempestades que se levantam subitamente. Só que, neste texto, o que nós reparamos é que no verso 36, eles, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, né? Previamente, os discípulos foram sábios, né? Inteligentes, né? Precaveram. Imagine, para eles, aquela viagem seria mais uma viagem, né? Podiam perfeitamente dispensar a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas, ao contrário dos outros barcos que estavam ali, eles, a tripulação ou os passageiros deste barco, que é o nosso foco, não se fiaram na sua experiência de pescadores, habituados a trabalhar naquele mar, levaram consigo um passageiro e é que quando tudo estava bem, quando tudo corria bem, eles tomaram uma decisão inteligente. E faz lembrar os familiares e os noivos daquele casamento do capítulo 2 do Evangelho de João, das bodas de Caná. Quando convidaram
Jesus e a sua família estarem presentes naquele casamento, evidentemente, com qualquer casamento, eles contavam que tudo fosse correr lindamente. E é exatamente quando não há desgraça em casa, quando realmente estamos bem, o emprego está garantido, a saúde, o bem-estar, as amizades, enfim, a vida corre sobre rodas, como se costuma dizer, né? É nessas alturas que devemos fazer como as bodas de Caná com os discípulos. Convidar Jesus a fazer parte do nosso barco. Barco que é a casa, barco que é a família, barco que é a vida pessoal ou individual. Né? E não, como muitas vezes acontece, infelizmente, só batemos a porta, né? Só convidamos Jesus Cristo, ou vamos bater a porta do pastor e queremos as orações, ou do outro irmão, ou mandamos recados à igreja, orem por mim, e coisas, porque o vento está a soprar forte. Porque a tempestade realmente está a virar o barco de um lado para o outro. E então, não. É quando tudo está ou estiver bem, faz sentido nós procurarmos Jesus Cristo. Porque então não é uma procura interesseira. Procura interesseira. E nós, pastores, e outros sabem perfeitamente que na vida pastoral, né, muitas vezes o nosso telefone só toca, né, da parte de alguém porque nessa altura está muito aflita e então, mas pronto, esses discípulos convidaram, levaram Jesus consigo, diz aqui, do tal barco no verso 36, porque no decorrer da viagem, que no verso 37, que se vai levantar a grande temporal. Né? O termo é mega, não era tanto micro, né? Não era, digamos, um abanãozinho, uma sopradela, não. Um grande temporal. É claro, qual é o barco da vida que em determinada altura não será objeto de investidas do vento, dos temporais, das dificuldades. Todos. Eu não sei se haverá alguém que consegue fazer o percurso de toda a vida sem passar por problemas, por dificuldades. Ao menos os cristãos não têm a obrigação de não viver com ilusões, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições. Portanto, mesmo que o mar seja calmo no início, né, os temporais podem surgir. Né? Podem surgir. E então, o que é que nós temos, olhando ainda para o texto? Né? E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Parece que mesmo o temporal, né, parece que esquece os outros barcos e foca só neste barco. De facto, né, o seu barco é o foco. Minha irmã, meu irmão, né, é bom lembrar-se disso. É bom estar preparado para isso. Que se não é hoje, amanhã vai ser. O seu barco vai ser fogo. Né? O barco em que você vai. Mas a questão é: você vai sozinho ou acompanhado por o mestre dos mestres, né? O capitão, né, dos capitães, ou o piloto dos pilotos. Né? De maneira que diz o verso 38, e ele, Jesus, estava
na popa, na parte de trás da embarcação, né? Nem estava à frente, não era ele que ia literalmente ao leme, né? Até parece que de propósito, bem, eu aqui sou secundário. Eles sabem, são habilidosos, estão habituados, têm, enfim, experiência mais do que suficiente. Mas, e ainda por cima, dormindo no meio em que o barco é tanto atingido pelas ondas. Há uma frase interessante no verso 38, última parte. Mestre, não se dá de que pereçamos. É interessante olhar para o texto grego, por exemplo, que pode ser traduzido desta forma. Senhor, tanto, não te importas conosco? Né? Nós não somos importantes. Isto é, não nos dás valor. Né? Olha que somos aqui chefes de família. Né? Pelo menos pelas nossas famílias, nós contamos as nossas vidas contam. Né? Já aparece o reclame não, palavra de ordem, há uns meses atrás, que a vida de certas pessoas também contava. É nesse sentido que os discípulos acordam Nosso Senhor Jesus Cristo a dizer: olha, então, mas a nossa vida não conta. Claro que isso é o pensamento dos discípulos. Né? Se ele disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, como é que aquelas almas que estavam ali podiam não contar? Não contam. Não há nenhuma vida. Porque o apóstolo Paulo realmente escreveu lá em Timóteo dizendo que, né, Deus não quer, né, que ninguém se perca, né, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. E essa verdade que Jesus é o Salvador. Né? E de tal maneira ele se importava com aquelas vidas que, o verso 39 diz: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. É interessante que o texto diz que como que repreendeu, né, e advertiu severamente, né? Como que, portanto, Nosso Senhor, né, para socorrer aqueles homens, aqueles seus discípulos, quase como que teve que fazer voz grossa, né, repreender severamente o vento, a tempestade. Meus irmãos, o foco das dificuldades, o foco das temporais, pode se concentrar no seu barco, na sua vida, na sua família. Mas pode contar que Jesus Cristo está determinado em dar-lhe a mão, em socorrer-lhe. E mesmo as forças da natureza, ele está disponível e disposto para repreender e repreender severamente em nosso auxílio, em nosso apoio. E de tal maneira que aconteceu aquilo que os discípulos porventura não esperavam. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E grande bonança. Jesus levanta uma questão: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Realmente é uma aula prática, né?
o teste realmente tinha chegado. Como é que aqueles discípulos iriam se comportar diante das dificuldades? Meu irmão, não sei como é que o irmão tem se portado diante das dificuldades. Não sei como é que está a gerir a sua família diante das dificuldades. E sobretudo nesta época que há muitas dificuldades dentro, além daquelas que já existiam, outras novas têm vindo a surgir, né? Focando o seu barco, vendo o seu barco a abanar de um lado para o outro, né? Mas tem levado Jesus consigo. Jesus tem feito parte do seu dia a dia. Quando está a sulcar os mares, Ele está no seu barco. É tempo de se preocupar seriamente em convidar Jesus Cristo a fazer parte do seu barco. Faça como os discípulos. Diz que é uma questão de opção. Diz que o verso 36, o levaram consigo, né? Eles podiam ter dispensado de levar Jesus Cristo, até porque havia mais barcos, né? Mas eles foram sábios, o levaram consigo. Ora, em jeito de caminharmos para a conclusão, diz o verso 1, quando Jesus Cristo acalma a tempestade e o mar se aquieta, apodera-se deles um grande temor, e sentiram um grande temor, verso 41, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É coisa interessante, evangelho, que os discípulos, conforme o tempo ia passando, ia aumentando, que é normal, o nível de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Mas já no Antigo Testamento, o profeta Oséias deixava um conselho importantíssimo aos ouvintes do seu tempo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É necessário que, cada dia que passa, o nosso conhecimento de Jesus Cristo, através da sua palavra, na experimentação do dia a dia, na forma como o nosso barco vai enfrentando as tempestades, e isto vai provocando um aprofundamento do nosso relacionamento com Ele, o nosso conhecimento dele também possa ir aumentando. Mas o discípulo diz, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, Jesus Cristo dá-lhes a oportunidade de poderem descobrir algo mais acerca de Jesus Cristo. E quem sabe, a tempestade pela qual o seu barco está a atravessar, considere como uma oportunidade de aprofundar, de conhecer melhor o seu Jesus Cristo, né? Aliás, isso aconteceu com Jó, né? Todas aquelas dificuldades foi, de facto, uma escola, a grande universidade que leva Jó a dizer que não, eu agora conheço-te mesmo, né? Já não é apenas de te ouvir, né? Mas, e como os samaritanos que disseram à mulher, não, já não é por aquilo que tu nos contaste, mas nós mesmos
ouvimos da sua boca e vimos, e não há dúvida, é Ele, é este. Minha irmã, meu irmão, não esqueça, o que está a acontecer consigo não é para destruir a sua fé, pelo contrário, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. O foco é o seu barco. Né? Não navegue na vida, mesmo quando tudo corre bem, sem Jesus Cristo. Leve-o consigo, esteja consigo, porque vai lhe valer de certeza quando o temporal, quando o vento soprar forte. Que Deus o abençoe. Obrigado.